O ministro Alexandre Padilha foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos. Ele perdeu o visto americano por ter criado o programa Mais Médicos, que na realidade era uma forma de enviar dinheiro para Cuba e furar o bloqueio imposto pelos Estados Unidos àquele país. O programa também revelou a exploração de mão de obra, porque os médicos só ficavam com 30% do valor pago, o restante era enviado para o governo cubano. Agora, o ministro Padilha está envolvido aí em outra polêmica, dessa vez com a China. Padilha é presidente de honra de uma associação que reúne empresas estrangeiras, no caso chinesas e também brasileiras, Algumas delas com contratos ou interesses diretos na área da saúde. E isso coloca em xeque a imparcialidade das suas decisões. Isso também abre espaço para suspeitas de favorecimento e captura do Estado por interesses privados ou estrangeiros. Agora começa a ficar claro que a perda de visto para os Estados Unidos estendida à esposa e à filha sugere que há preocupações sérias do governo americano quanto às atividades ou conexões de Padilha. Os Estados Unidos dificilmente tomariam uma medida dessas sem motivos consistentes, o que projeta uma sombra sobre a sua imagem internacional e gera constrangimento diplomático para o Brasil. O ministro Padilha já está sentindo o peso da mão do governo dos Estados Unidos. Achando aí que iria se dar bem, curtir uns dias em Nova York, como integrante da comitiva brasileira que vai à Assembleia Geral da ONU, ele conseguiu um visto especial para o período, mas com restrições. Ele só poderia circular entre o hotel e a sede da ONU, mais ou menos uma área de 5 quarteirões. Ele não gostou e ainda reclamou, disse que era o ministro da Saúde do Brasil e que isso era um desrespeito. No começo disse que não estava nem aí para a perda do visto. Agora é desrespeito. Ele só finge que não liga para a sanção, mas no fundo ele está subindo pelas paredes, principalmente porque sua esposa e filha também iriam com ele para Nova York. Seria uma festa, Talvez a última lá na terra do tio Sam. Só que devido às restrições, ele desistiu da viagem. Mas, pelo visto, o governo americano deve achar que ele desrespeitou os valores ocidentais ao criar o Mais Médicos e aceitar ser presidente de honra de uma associação ligada a empresas chinesas com interesse na área de saúde do Brasil. Após assistir o vídeo que eu vou colocar agora, vamos analisar aí essa questão sobre 4 pontos de vista: o fato político, a reação institucional, o desgaste público do ministro e a questão da soberania. Tá certo. Então, essa foi uma investigação que a gente fez aí ao longo da última semana, descobrindo que o Alexandre Padilha vai assumir esse cargo de presidente honorário, Então é um cargo não remunerado, mas é um cargo que chama a atenção justamente por conta desse evento de lançamento que vai acontecer do China Hub Brasil, que é uma associação que ainda não existe, ela vai começar a existir a partir de sexta-feira ali, vai ter esse evento de lançamento, e contou com alguns patrocínios e apoios que chamaram a atenção. É o caso da Huawei, aquela gigante da tecnologia, Não sei quem de casa tem um telefone, mas provavelmente vocês conhecem alguém que tem um telefone da Huawei. Chama a atenção porque a Huawei tem investido em parcerias sobre saúde digital. Então é uma área ali de interesse, o Ministério da Saúde pode ser uma área de interesse dessa empresa. Tem a Mindray também, que atua justamente com equipamentos hospitalares, e tem o Banco da China, que é o banco estatal chinês, que investe em algumas empresas dessa área, e também tem uma outra transportadora que faz transporte, faz logística para empresas farmacêuticas, Então são empresas ali que têm um envolvimento direto, ou praticamente direto, com o Ministério da Saúde, e que o Alexandre Padilha estará se tornando presidente de honra. O fato político. O ministro da Saúde, ao aceitar ser presidente de honra de uma associação como a Hub Brasil-China, abriu uma brecha para questionamentos que poderiam ter sido facilmente evitados. Mesmo que não houvesse remuneração,
ou participação direta em negócios, o simples simbolismo do cargo já bastava para levantar suspeitas de favorecimento a empresas estrangeiras, né? E justamente nas áreas em que ele exerce poder de decisão. Agora, a reação institucional. A manifestação do subprocurador-geral Lucas Furtado no TCU foi fundamental, porque mostra que órgãos de controle já enxergam o risco de conflito de interesse. Além disso, a convocação por deputados como Evair Melo reforça a percepção de que não se trata apenas de um detalhe burocrático, mas de um problema político e ético, né? Com implicações muito sérias. O desgaste público. Quando o ministro precisa recuar e declinar do cargo apenas depois da repercussão negativa e da pressão de órgãos de controle, a imagem pública dele já sai arranhada, né? A sociedade tende a interpretar isso como uma admissão tácita de erro, ainda que não haja ilegalidade formal. No campo político, isso já é suficiente para minar a sua credibilidade. A questão da soberania agora, e também da confiança, né? O ponto levantado pelo deputado Evair Melo é crucial. A confiança pública é corroída quando membros do governo aceitam cargos, mesmo que honoríficos, em associações financiadas por empresas estrangeiras com contratos no país. E isso cria a impressão de tráfico de influência e porta giratória entre Estado e iniciativa privada internacional, algo explosivo em um setor sensível como o da saúde. Esse episódio revela a falta de cautela política e de sensibilidade institucional do ministro Padilha. Mais do que a legalidade do ato, que está em jogo aí é a percepção pública de independência e de integridade. E um governo já marcado por críticas quanto à proximidade de autoridades com grupos de interesse, situações como essa funcionam como catalisadores aí de desgaste. O recuo do ministro foi necessário, só que tardio, né? Porque no campo político a impressão que fica de alguém que só cedeu diante da pressão e não por consciência preventiva, né? Isso enfraquece a sua autoridade, gera dúvidas sobre a sua capacidade de manter distância saudável entre governo e interesses privados, né? Sobretudo estrangeiros.